Essa é a casa do Senhor, onde nós chegamos com os nossos corações cheios de dúvidas e incertos sobre a semana que vai começar. Mas ainda assim, nós viemos aqui para escutar que o nosso Deus quer ser Deus na nossa vida. Mesmo que a gente não tenha perspectiva de esperança, se tudo for para dar certo, se não for, Ele quer ser o nosso Deus. Do jeito que você está, feche os seus olhos, vamos orar. Querido Pai, venha ser Deus na nossa vida agora. Queremos lhe pedir, porque nada nós temos em nós, e muito menos esperança de que tudo vai dar certo. Mas clamamos a Tua presença neste lugar. Nós precisamos de Ti. Se tudo for para dar certo, seja Deus, esteja conosco. Se não for, seja Deus, esteja conosco. Queremos a Tua presença. Faz-nos hoje aqui te enxergar, mais uma vez, através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.
coisas Ele fez por nós. E a maior delas é ter se entregado por inteiro para nós, por nós, para nos salvar. Nos evangelhos de Mateus, Marcos, nós vemos Jesus na seguinte posição. Quando uma pessoa necessitada de alguma coisa chegava até Ele, Jesus geralmente perguntava para essa pessoa: o que é que você quer? Só que às vezes as pessoas que chegavam para Ele, era nítido o que elas queriam, porque elas eram cegas, elas estavam mancas, elas estavam passando por alguma dificuldade. E Ele era o Deus de milagres naquele momento, então é óbvio que elas queriam um milagre. Jesus perguntava o que é que elas queriam, como pergunta para nós, porque Ele sabe que aquilo que nós queremos é o que toma inteiramente o nosso coração. Os nossos desejos, eles não deixam às vezes a gente dormir à noite. Jesus quer nos dar aquilo que nós queremos, mas Ele também quer nos dar aquilo que nós precisamos. E como os nossos desejos, eles ficam guardados aqui na caixinha do nosso coração, é por isso que a gente fala tanto, a gente tem que entregar o coração a Jesus. E que Ele tome o meu e o seu coração hoje. E se a gente ainda não entregou por inteiro, que hoje a gente tome essa decisão. Entregue o teu coração a Jesus por inteiro. Que Ele tome o meu e o seu coração. Segura a mão no coração assim, ó. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim
mais uma vez o nosso coração a Ti. Toma as nossas mãos, toma o nosso coração, toma-nos por inteiro. Em nome de Jesus. Amém. Hoje a gente está aqui porque nós estamos mais uma vez no nosso culto especial. E geralmente o que a gente faz nos cultos? A gente passa a maior parte do tempo parado, ouvindo. E às vezes isso dificulta um pouco a forma como nós recebemos a mensagem. Então, eu queria convidar você a fazer o seguinte. Nesse momento nós vamos cantar a última música, que também fala sobre entrega. E às vezes a gente não dá muita importância para o momento de louvor. Mas esse é um momento em que a palavra de Deus está aqui conosco. Então, eu queria te convidar para você ficar em pé e no momento dessa música, fazer o seguinte: colocar as suas mãos em posição de entrega. Ninguém assim, ninguém parado, ninguém com a mão para trás. Por quê? Porque quando a gente era criança e a gente precisava confiar inteiramente no nosso pai, na nossa mãe ou daquele que cuidava de nós, quando a gente era criança a gente fazia assim, ó. Quando a gente estava com medo, ou a gente estava mesmo feliz, a gente queria comemorar, é assim que a criança faz. A gente começa a crescer e a gente perde a dependência de alguém. A gente perde a dependência de alguém. Só que em nenhum momento na nossa vida Deus quer isso. Pelo contrário, quanto mais o tempo passa e quanto mais as obrigações da vida chegam, mais eu e você dependemos de alguém, certo? Então, nesse momento, coloque-se de pé e faça a posição que a gente fazia quando a gente era criança. Deixa o celular, deixa o que você tiver na mão. Coloca as mãos para frente assim e diga assim: nas mãos do oleiro eu me entrego para ser transformado, porque eu quero ver a tua face, Jesus. E para isso eu preciso ser puro, eu preciso ser transformado. Aquele que é puro de coração verá a face do Senhor. Entregue-se.
obrigado pela maneira tão delicada, amorosa, carinhosa com a que o Senhor nos trata. Por mais rudes que sejamos, por mais sujos que estejamos, ainda assim o Senhor tem a capacidade de nos amar, nos abraçar, nos envolver. Ajuda-nos, Senhor. Queremos ser realmente aquilo que o Senhor quer que a gente seja. Mesmo que estejamos andando de forma rebelde, nessa noite nos refaça. Mesmo que estejamos distante ainda de tudo aquilo que almejamos, que aquilo que o Senhor almeja comece a ser construído em nós. E se precisarmos ser quebrados, nos quebre, mas nos refaça também. Nas Tuas mãos, mais uma vez, nos entregamos. Como grande oleiro que és, faz de nós um vaso adequado, um vaso que possa também abençoar aqueles que chegam perto de nós. Fala com a gente. Continua, Senhor, nos estimulando a adorá-lo. Em nome de Jesus. Amém. Uma ótima noite para você. Seja muito bem-vindo à Igreja Adventista da Morada. Nós somos uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E estamos o tempo todo buscando acolher você, ajudá-lo também a se envolver conosco. E esperamos, de alguma maneira, enviá-lo todos os dias em que você chega aqui, seja para o seu trabalho, seja para a sua escola, seja para a sua faculdade, a proclamar do amor de Deus. Nós queremos demais trazer acolhimento a você e trazer segurança de que Deus realmente se interessa por você. E queremos muito que você esteja conosco, tendo a oportunidade de se integrar, não apenas naquilo que a gente faz aqui dentro desse espaço, mas especialmente fora desse lugar. Então, sinta-se realmente em casa. Nós tentamos e planejamos e o tempo todo estamos buscando melhorar, porque queremos muito ser uma igreja para aqueles que não estão tão acostumados com a igreja, ou até mesmo não têm toda a clareza do que é a igreja, ou até mesmo já se decepcionaram com a igreja. Seja muito bem-vindo à Igreja Adventista da Morada. Nessa noite, nós temos algo especial, porque como igreja, nós valorizamos demais aqueles que estão começando a aprender a amar o Senhor. E eu não estou me referindo simplesmente àqueles que estão começando a estudar a Bíblia ou se descobrindo dentro da Palavra de Deus. Estou me referindo às crianças que precisam demais da Palavra de Deus para ter a certeza do que fazer, mesmo quando chegar os dias da sua juventude, o momento em que você vai, quem sabe, ter uma profissão. Então, para nós é muito importante que as crianças também tenham vínculo com Deus. E a gente se alegra demais quando os pais entendem que as crianças precisam do Senhor. E por isso, nessa noite, eu quero chamar aqui o Anselmo, a Eliane, por favor, trazendo a Sofia. Muito bem-vindos. Obrigado, boa noite. Boa noite. A Sofia está aqui nessa noite para um propósito. Você viu que ela está toda arrumada, bonita? É porque ela não está arrumada para ver vocês, não. Ela está arrumada para se entregar ao Senhor. Mesmo que ela não saiba disso, mas um dia ela vai saber. E o Anselmo e a Eliane vão contar para ela que um dia ela foi dedicada ao Senhor. Às vezes a gente coloca algumas coisas dentro da nossa casa e usa estas coisas em função de algo que não tem assim tanta importância. E nós esquecemos que as pessoas, elas também precisam ser colocadas diante de Deus para o propósito que Deus quer. Então eu queria perguntar para você, Anselmo, e para você, Eliane, vocês estão dispostos a colocar o tesouro que vocês receberam, que é a Sofia, nas mãos do Senhor e deixar que Ele conduza a vida dela? Então, se essa é a decisão de vocês, eu quero ler, na verdade, recitar, né? Não ler, mas recitar um texto da Palavra de Deus. Esse texto está lá no livro de Provérbios,
no capítulo 22, o verso 6. Tem muita gente aqui que sabe, inclusive, de forma decorada esse verso. Mas ele é especial, especialmente para vocês, olha a redundância, ele é especial especialmente para vocês, por conta daquilo que ele representa. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 22, e o verso 6, diz assim: ensina a criança no caminho que ela deve andar. E quando ela estiver velha, ou adulta, ou jovem, ou adolescente, estou fazendo aqui uma regressão, ela ainda vai se lembrar do que aprendeu e viver de acordo com aquilo que Deus quer. Então, se nós ensinamos nossos filhos, nesse momento, a amar a Deus de todo o coração, quando eles chegarem a uma fase mais lá na frente, ainda assim, eles se lembrarão daquilo que aprenderem. Mesmo que estejam vivendo circunstâncias diferentes daquelas que Deus escolheu, elas vão se lembrar. Mas se vocês não ensinarem ela a amar a Deus, ela não vai ter do que se lembrar. É como estudar para a prova ou fazer uma prova. Se eu estudar para a prova, eu tenho como pedir a Deus assim: Senhor, me ajuda a lembrar do que eu estudei para a prova. Agora, se eu não estudei, mágica não acontece. Deus quer muito que a Sofia seja também um instrumento dele, para os propósitos dele. E eu estou feliz demais que vocês trouxeram ela aqui, para dedicá-la ao Senhor. E se esse é o desejo do coração de vocês, eu trago mais um conselho para vocês. Não permitam que a vida da Sofia seja dirigida por qualquer outra pessoa. Ela precisa ser dirigida única e exclusivamente por Deus. E como é que a vida dela vai ser dirigida por Deus? Se a vida de vocês for também dirigida por Deus. E se esse é o desejo do coração de vocês, nessa noite a gente vai orar, pedindo que Deus toque todos os dias na vida da Sofia. E para trazer mais pessoas comprometidas com isso, para ajudar vocês, eu quero chamar aqui a família, por gentileza, para fazer essa oração junto conosco. Porque vocês não podem fazer isso sozinhos, certo? Eles precisam se comprometer a ajudá-los também. E tem mais. Tem gente aqui que pode ajudar muito vocês também. E eles também estão desejosos de receber a oportunidade de contribuir com vocês. Então veja que vocês não são só 2 para ajudar a Sofia. Tem mais 4 aqui, mais outros que vocês sabem que se interessam pela Sofia, e tem gente aqui que também quer ajudar a Sofia a viver nos caminhos do Senhor. Se vocês ensinarem ela a andar nos caminhos do Senhor, quando ela for adolescente, jovem, adulta e até idosa, espero que não precise, né? Jesus volte antes. Mas mesmo se chegar lá, ainda assim, ela vai se lembrar daquilo que vocês ensinaram. Vamos orar então? Você que está aqui nos acompanhando, do jeitinho que você está, só feche seus olhos e a gente vai orar. Nosso querido Deus, nós estamos aqui ajoelhados, numa posição de humildade. Nós estamos nos prostrando ao Senhor, porque aqui tem algo muito especial. Não é uma coisa cara, é uma vida muito cara, que foi paga com o sangue de Cristo Jesus. A Sofia precisa muito do Senhor. E eu te louvo porque o Anselmo e a Eliane entenderam isso, e por isso estão trazendo ela aqui para ser dedicada ao Senhor. Nessa hora, Pai, eu a coloco em Tuas mãos, para que o Senhor a conduza, para que o Senhor a dirija, para que o Senhor dê a ela, inclusive, sabedoria para escolher bons amigos, para conviver com pessoas que podem ajudá-la a crescer ainda mais, e também para ajudá-la a escolher ajudar pessoas, aquelas que forem mais próximas ou até mesmo mais distantes. Mas de maneira especial eu também peço que o Senhor ajude muito o Anselmo e a Eliane, dando sabedoria do Senhor, para que eles, junto contigo, manifestem o teu amor na vida da Sofia. Nessa hora, Pai, nós a dedicamos ao Senhor, que essa menina seja tua e somente tua, dá saúde, proteção e toda a bênção que ela precisa. Nós clamamos isso
no nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós temos um certificado para entregar para vocês, para que vocês lembrem desse momento. Você vai ficar comigo aqui, Sofia? A Leni vai entregar para vocês o certificado e uma Bíblia. E eu queria que você, nessa hora, porque assim, a coragem deles de trazer a sua filhinha para ser dedicada ao Senhor é algo a ser notado hoje em dia. Então, se você quiser aplaudir a atitude deles, você pode aplaudir, viu? Deus abençoe muito vocês. E eu tenho mais uma novidade aqui para você. Essa novidade vai nos ajudar e muito a partir de agora. Especialmente aqui nos nossos programas de domingo. Tá bom? Porque você pode estar vindo pela primeira vez aqui na nossa comunidade. E se você veio pela primeira vez, nós queremos muito que você já se sinta em casa e venha pela segunda, terceira, quarta e nunca mais pare de vir. E, inclusive, nós queremos ajudar você a se conectar ainda mais com Deus, seja através de uma instrução, de um conselho, ou até mesmo de um simples contato, uma simples oração. Porque uma simples oração é muito poderosa. E nós estamos recebendo, para nos ajudar, nesses próximos meses, o Christian. Vem cá, Christian, por favor. O Christian, ele é estudante de teologia, faz a faculdade de teologia lá no NASP. Está vindo diretamente da China, foi missionário lá na China por um tempo. E ele vai fazer o seu estágio de evangelismo, ou seja, ele vai nos ajudar a integrar ainda mais você com Deus. E ele vai fazer isso durante os próximos meses. Então, ele vai estar diretamente conosco aqui. Então, receba com todo carinho o Christian, que ele vai também receber você com todo carinho. E que Deus te use muito aqui. Tá bom? Deus abençoe. Hoje nós vamos falar sobre algo que afeta todos nós, sem exceção. Quando eu digo que afeta todos nós, é porque mesmo que você não esteja nesse momento trabalhando, é bem provável que você queira. E se você está, é provável que você queira melhorar também. E eu quero que você nessa noite entenda que dinheiro é algo bom, necessário, importante, dado por Deus e que precisa ser administrado da maneira correta, do jeito que Ele quer. E nessa série, quanto menos melhor, nosso objetivo é ajudar você a entender como fazer um bom uso do dinheiro, porque Deus já nos deixou claro como isso deve acontecer. Então, para ganhar dinheiro, a gente precisa trabalhar, certo? A menos que você tenha outra maneira de ganhar dinheiro. Então, hoje, você vai conhecer o que a Bíblia diz sobre o trabalho e como nós podemos progredir no trabalho para melhorar não apenas a nossa conta ou o nosso salário ou o nosso rendimento, seja da empresa ou da outra instituição que você tenha, mas especialmente que você consiga ter um ambiente de trabalho muito mais favorável e que você saia daqui desejando, almejando, assim, sonhando com amanhã na hora de pisar no seu trabalho. Porque vai ter gente também que vai sair daqui nessa noite tomando uma decisão muito séria. Então, se prepara, aperta os cintos aí. Nós preparamos um cinto para você hoje, então você conecta ele agora. E nós vamos conversar sobre algo muito importante, extremamente importante. O título da nossa mensagem de hoje é 2 sapatos. E você já vai entender por que é 2 sapatos. Qual dos dois você prefere? Sujo ou limpo? Eu quero avisar você que a resposta para essa pergunta não é sujo ou limpo. A resposta é depende. Depende do quê? Vamos entender algo mais agora.
Em 1965, uma subcomissão do Senado americano começou a tratar sobre algo que estava se prevendo para o futuro. É interessante como que, às vezes, dentro do Senado, da Câmara, da Assembleia Legislativa, aparecem assuntos que nós entendemos que não tem nada a ver e que não vão trazer contribuição nenhuma. Mas, se nós olharmos com outros olhos, podemos perceber que sim, tem coisa muito boa. E lá nos Estados Unidos, em 1965, eles tomaram a seguinte decisão: nós vamos melhorar o sistema de trabalho no nosso país, a ponto de, em 1985, todos os americanos trabalharão apenas 22 horas por semana e se aposentarão com 38 anos de idade. O que você acha? Tá bom para você? Trabalhar 22 horas por semana e se aposentar aos 38 anos de idade. Seria bom, né? Algumas pessoas conseguem isso, tal façanha, mas nem sempre a gente vê essa realidade diante de nós. Mas foi isso que eles decidiram. Na verdade, eles decidiram melhorar todo o sistema trabalhista para que em 1985, apenas 22 horas e com 38 anos todo mundo estaria aposentado. E qual foi o argumento que eles usaram para tal feito? Eles pensaram assim: a tecnologia está crescendo cada vez mais, as máquinas vão tomar conta de muitos trabalhos e nós vamos apenas monitorar as máquinas e as máquinas farão o trabalho para nós. Com isso, aos 38 anos, estaremos com a vida mansa. Mas não deu certo. Mesmo no país mais incrível do planeta Terra, não deu certo. Imagina nós aqui, né? De 1973 para cá, as pessoas passaram a trabalhar 37% a mais do que já trabalhavam. Não deu nada certo. Aquilo que era para dar certo, não deu certo. Segundo na verdade não é um site, né? É um sistema, é como se fosse assim a Record, a Globo aqui do Brasil. Lá na Alemanha tem o Deutsche Welle. O Deutsche Welle, que é um sistema de comunicação, apresentou uma reportagem no dia 31 de julho de 2018. E eles diziam o seguinte: no mercado de trabalho do futuro, a vocação pode voltar a se transformar em carreira. Veja, Madre Teresa de Calcutá é um grande exemplo de alguém que fazia aquilo que estava fazendo por vocação. E esse sistema, o Deutsche Welle, está projetando que daqui a alguns anos a vocação voltará a ser profissão. Em outras palavras, aquilo que eu realmente gosto de fazer e me sinto chamado a fazer, poderá ser minha profissão. Por que no futuro? Porque tem muita gente que hoje não faz o que gostaria, ou seja, está trabalhando naquilo que não gosta de fazer. Os pensadores gregos, como Platão, Aristóteles, eles diziam que o ideal de vida era não fazer nada, é ter um ócio. Aqueles que trabalhavam, eles diziam que eram pessoas de baixo pensamento, de baixa intelectualidade. Então, trabalhar era sinônimo de burrice naquela época. Você pode até pensar, não, também é hoje. Não, não é. Mas eles pensavam assim. Felizes são os que não trabalham, né? Eu acho que eles até queriam acrescentar lá nas bem-aventuranças de Mateus capítulo 5. Bem-aventurados aqueles que ficam dormindo na rede o dia inteiro. Se bem que em Cuiabá não dá para ficar dormindo na rede, né? É melhor entrar para dentro de casa e ficar no ar-condicionado. Mas eles achavam que esse era o ideal. E aí, aparece Martinho Lutero no século XVI, dizendo que o trabalho é uma ordem divina. E você pode pensar assim, mas é claro que é, mas ninguém achava que era. Todo mundo olhava para os trabalhadores como sendo mais pecadores do que os outros, até o século XVI. Acredite se quiser. Todo mundo imaginava que aqueles que eram trabalhadores, que trabalhavam muito, tinham uma carga maior de pecado. Então, se você trabalha muito hoje,
se você vivesse naquela época, você seria considerado assim um pecador de primeira grandeza. Mas Martinho Lutero reformulou isso. E a partir de seus sermões acerca do trabalho, as pessoas começaram a perceber que trabalho é um negócio de Deus. E eu lhe pergunto, você acha que trabalho é coisa de Deus? Alguns podem pensar, não. Mas vamos entender isso melhor. O puritanismo anglo-americano, que eram os caras lá que ficavam imaginando que tinham que viver sem pecado, eles diziam que o trabalho era um sinal de que aquele que o executava foi escolhido por Deus. Quem não trabalhava não havia sido excluído por Deus. Quer dizer, havia sido excluído por Deus. Então, houve uma inversão depois de Martinho Lutero. E os puritanos, lá nos Estados Unidos, eles tiveram uma influência enorme sobre as pessoas. Muito da nossa religião, e eu não falo religião adventista, estou falando da religião cristã, tem laços com o puritanismo americano. Veja que transformação através daqueles que são mais influentes. E Martinho Lutero foi muito influente. Na Inglaterra, em 1850, as pessoas estavam trabalhando 14 horas por dia, 6 dias por semana. Então imagina todo o empenho que os trabalhadores da Inglaterra tinham. E por que eu estou me referindo à Inglaterra? Porque a Inglaterra despontou como o país que mais trabalhava nessa época. Sinônimo de trabalho, inglês. Mas o tempo foi passando e os ingleses não foram mais considerados as referências no que diz respeito a horas trabalhadas. Esse é o dono do Alibaba. É bem provável que alguém aqui já tenha comprado alguma coisa pelo Alibaba Express. O Jack Ma, ele diz assim: a oportunidade de poder trabalhar jornadas de 12 horas por dia é uma bênção. O que você acha? É uma bênção trabalhar 12 horas por dia? E ele tem um princípio, o princípio 996. O princípio 996 diz assim: precisamos trabalhar das 9 às 9 da noite, das 9 da manhã às 9 da noite, durante 6 dias. Feliz é aquele que trabalha das 9 da manhã às 9 da noite, por 6 dias. Muitos estão criticando o Jack Ma, outros estão elogiando o Jack Ma. Não sei se você concorda com ele, discorda dele. Alguns países estão concordando. E olha só quem são os países que concordam demais com o Jack Ma. Na Turquia, 23% da população trabalha mais de 60 horas por semana. É o país que mais tem trabalhadores intensos. A Coreia do Sul, 22,6%, a Indonésia, 14,3%, a Índia, a Grécia. O Brasil aparece em 10º lugar. Você está pensando que o brasileiro não trabalha? Está em 10º lugar. 4,4% da população brasileira trabalha mais de 60 horas por semana. Se esse é o ranking das piores jornadas de trabalho, quem são os melhores? Eu quero lhe apresentar os melhores. Só por favor, não fuja do Brasil antes de terminar a série. Você vai ficar com vontade de ir para um desses países que eu vou lhe mostrar agora. Mas antes de terminar a série, não vá para lá. Espere um pouco mais. A Holanda é o país que tem jornada de trabalho semanal de 29,2 horas. E sabe qual é a média de salário? R$17.155. As pessoas lá trabalham 29 horas por semana e ganham R$17.155. Na Dinamarca, trabalha-se 32 horas e se ganha 21.488. E aí está o demonstrativo. E o Brasil? 29º colocado. Está pensando que o Brasil estava lá na 50ª posição? Não, o Brasil tem coisa boa. 29º colocado. Aqui se trabalha 40 horas por semana e se ganha R$1.298. Maravilha, né? É uma bênção demais esse nosso país. Então não vá para a Holanda ainda, espera um pouquinho, nem para a Dinamarca. Aguenta firme.
essa jornada de trabalho, ela dá a nós o entendimento que não adianta só trabalhar demais. Tem vezes que eu passo em alguns lugares e eu vejo assim, um trabalhando e 4 orando pelo cara que está trabalhando. Você já viu isso? Eu vejo demais isso acontecendo. É gente intercessora, assim, sabe? Pessoas que intercedem pelo outro. Está ali um cara se matando e mais uns 4, 5 ali olhando, torcendo, dizendo vai dar certo, vai firme. Então não adianta só trabalhar demais, é necessário ter efetividade naquilo que você se propõe a fazer. No livro de Eclesiastes, no capítulo 2, olha o que diz a palavra de Deus. Preste muita atenção. Passei a odiar todo o meu árduo trabalho debaixo do sol. Por isso, pois deixarei para meus sucessores tudo que me esforcei para obter. E quem pode dizer se eles serão sábios ou tolos? No entanto, terão controle sobre tudo que consegui debaixo do sol com minha habilidade e meu esforço. Isso não faz o menor sentido. Assim, cheguei a me desesperar e questionei o valor de todo o meu árduo trabalho debaixo do sol. Algumas pessoas trabalham com sabedoria, conhecimento, habilidade, mas terão de deixar o resultado de seu trabalho para alguém que não se esforçou. Isso também não faz sentido. É uma grande tragédia. O que as pessoas ganham com tanto esforço e ansiedade debaixo do sol. Seus dias de trabalho são cheios de dor e tristeza, e nem mesmo à noite sua mente descansa. Nada faz sentido. Por isso, concluí que a melhor coisa a fazer é desfrutar a comida e a bebida e encontrar satisfação no trabalho. Percebi então que esses prazeres vêm da mão de Deus, pois quem pode comer ou desfrutar algo sem Ele? Deus concede sabedoria, conhecimento e alegria àqueles que lhe agradam. Se, porém, um pecador enriquece, Deus lhe toma a riqueza e entrega àqueles que lhe agradam. Isso também não faz sentido. É como correr atrás do vento. Estava meio mal Salomão nesse dia, né? Quando escreveu isso. Estava meio apavorado. Mas eu quero destacar o verso 24. Porque, como você sabe, esse texto aí, escrito por Salomão, foi inspirado por Deus. Pode até ser meio difícil de entender, mas foi inspirado por Deus. E a gente vai entender agora. Salomão está dizendo que a melhor coisa a fazer é desfrutar a comida e a bebida e encontrar satisfação no trabalho. Porque quem dá essa satisfação, quem dá essa entrega de resultados para nós, é Deus. Foi Ele que criou o trabalho. Não pense que o trabalho veio depois do pecado. O trabalho veio antes do pecado. Deus criou Adão e Eva. Chamou Adão e Eva e disse assim, agora, cuidem do jardim. Tem muito trabalho para vocês. Vocês vão cuidar, vão plantar, vão regar, vão fazer tudo que é necessário. Vão trabalhar. O pecado trouxe algumas dificuldades no trabalho, mas o trabalho foi criado por Deus. É pecado não trabalhar. Porque lá em Êxodo, no capítulo 20, no verso 4, está escrito assim, 6 dias trabalharás. Tem gente que transgride o 4º mandamento. Não porque não adora a Deus no sábado, é porque não trabalha nos outros dias que tinha que trabalhar. Trabalho é um negócio que Deus estabeleceu. Ele criou. Só que Salomão, inspirado por Deus, está nos dizendo que a melhor coisa a fazer é desfrutar com alegria, encontrar satisfação no trabalho. E para a gente entender melhor isso, eu quero que você se encontre agora. Existem 3 classes de pessoas quando o assunto é trabalho. Tem aquelas que estão trabalhando naquilo que é vocação, tem aquelas que estão trabalhando naquilo que é uma opção, e tem aquelas que estão trabalhando naquilo que é uma decepção. Você vive na vocação, opção ou decepção? Não precisa se entregar assim, não. É só para você pensar. Você está na vocação, na opção ou na decepção? Eu trouxe algumas pessoas para ajudar a exemplificar essas 3 formas de encarar o trabalho.
Esse aí é o verdadeiro Pat Adams. Lembra do Pat Adams? Lembra? Se você lembra, é porque você está um pouco mais velho. Que o Pat Adams é um filme que foi feito ali na década de 90, né? Mas eu assisti e recomendo, se você não assistiu, procura no YouTube, vê se está lá inteiro o filme, dá um jeito, porque é fantástico esse filme. Estrelado por Robin Williams, ele conta a história desse médico, o Dr. Pat Adams, que revolucionou o hospital onde ele trabalhava, trazendo alegria para as crianças que estavam com câncer. Ele teve um resultado extraordinário na recuperação, na cura, inclusive, do câncer nessas crianças. Tudo e simplesmente por trazer alegria para essas crianças. O Dr. Pat Adams, ele sempre anda desse jeito, assim, ó. Ele tem metade do cabelo hoje pintado de azul, em outro momento ele pinta de verde, ele não usa jaleco branco, ele está sempre com roupa colorida, e sempre procurando trazer alegria para as crianças a quem ele trata. Esse homem não trabalha, esse homem se diverte, ele está se divertindo o tempo inteiro. Ele tem alegria naquilo que ele faz, ele tem paixão por aquilo que ele faz, ele tem crescimento contínuo, porque quando você faz o que gosta, você encontra maneiras de crescer e se tornar melhor. E ele se desenvolve o tempo todo. O seu trabalho promove a você alegria, paixão, crescimento contínuo e desenvolvimento. Você não vê a hora de acabar a noite de domingo para começar a trabalhar amanhã? Não teve nenhum amém aqui, né? Mas tem gente que se alegra, tem gente que faz o que gosta. E eu queria dizer para vocês que quando eu venho para cá assim, eu fico eletrizado, assim, sabe? Isso aqui me faz ficar nas nuvens. Meu trabalho é a minha paixão, eu gosto demais daquilo que eu faço. Mas é bem verdade que tem horas que a gente se entristece, tem horas que a gente fica meio chateado com algumas coisas que acontecem. Mas o ideal é que a gente consiga encontrar a nossa vocação. Mas pode ser que você não esteja vivendo no ideal, e assim como Silvio Santos, você esteja trabalhando naquilo que é a sua opção. Silvio Santos não era Silvio Santos, ele não chegou aonde chegou assim de cara, não encontrou a sua vocação na primeira. Se você for recordar um pouquinho da história de Silvio Santos, você vai ver que ele, em vários momentos, ficou testando coisas, e as opções que apareciam, ele ia agarrando. Não foi só camelô, ele foi vendedor em balsa, ele ficou criando outras maneiras de ganhar dinheiro, ele vendeu título de eleitor. As opções que apareciam, Silvio Santos encarava com a máxima atenção e colocava todo o seu esforço lá, até que ele conseguiu chegar na sua vocação. Então pode ser que nesse exato momento você não esteja trabalhando naquilo que é a sua vocação, mas se for a sua opção, estude e se aprofunde naquilo que você está trabalhando, porque pode ser que isso se transforme em vocação, e mesmo que não seja, pode ser que você consiga ser o melhor naquilo que você está fazendo. Avalie constantemente se você pode, quem sabe, fazer de alguma outra forma aquilo que você vem fazendo. Avalie também se você está tendo perseverança, se qualquer nuvenzinha de tempestade abala você, ou se você consegue encarar com a máxima resolução e resiliência todos os desafios que aparecem diante de você, e se desafie constantemente. Se hoje você chegou no quilômetro 1, se desafie para chegar no quilômetro 2, e assim vai indo. Não permita que a sua opção seja uma decepção. Mas é bem verdade que alguns estão vivendo na decepção. E nada contra o Rubinho Barrichello, pelo contrário. O Rubinho Barrichello teve grande sucesso, né? Mas ele é aclamado como o segundo lugar, o segundo colocado, né? Até nas propagandas que ele tem feito, ele mesmo acaba tirando onda dele, né? Então é apenas para ilustrar, só para você lembrar, nada contra ele. Mas volta para cá. Se aquilo que você está fazendo é uma decepção, lhe pergunto, vale a pena continuar?
vale a pena ir para casa agora e torcer para que a noite não acabe, para que não tenha que trabalhar amanhã? Vale a pena tudo isso? Por quanto tempo mais você aguenta ficar onde você está? Se o seu trabalho é um fardo, se é uma desgraça, se está ali só por causa do dinheiro, você acha que vale a pena continuar nesse ritmo frenético para algo que não traz nenhum tipo de satisfação? Porque Salomão está nos dizendo que ele concluiu que a melhor coisa a fazer é ter satisfação no trabalho. E eu sei que você pode pensar assim, não, pastor, é uma loucura eu abandonar meu emprego agora. Olha o período que a gente está vivendo no Brasil. Eu sei que para alguns é loucura, para alguns, inclusive, é quase que impossível mudar. Mas eu quero lhe lembrar que a Bíblia está dizendo que a gente precisa ter satisfação no nosso trabalho. A gente não pode encarar o trabalho como sendo algo torturante, difícil, que me traz repulsa, que eu não vejo a hora de acabar o expediente, que eu fico olhando no relógio para bater o ponto e ir embora para casa. Não dá para ser assim. Porque se você não vai bem no trabalho, que é o período em que você passa um tempo considerável do dia lá, imagina como você chega em casa. Em quem você desconta? É bem provável que tenha gente aqui que não está satisfeito no seu trabalho e acaba descontando na esposa, no filho, no cachorro, no gato. E você vai ficar nessa decepção por quanto tempo mais? Sendo que Deus está nos dizendo que a gente precisa encontrar satisfação no nosso trabalho. Para ajudar você a entender que a gente não pode viver na decepção quanto ao nosso trabalho, eu quero lhe lembrar desse texto aqui, ó. No mesmo livro de Eclesiastes, em Provérbios, escrito pelo mesmo autor, chamado Salomão, ele diz assim: tudo que fizer, faça bem feito. Pois quando descer a sepultura, não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. Uma das coisas mais tristes que nós encontramos é aqueles que fazem as coisas pela metade. É o famoso meia boca. Tocando com a barriga. É uma tragédia. Porque a mediocridade, ela traz tantos prejuízos, não só para aqueles que estão contratando você e pagando o seu salário, mas para si mesmo. Ser medíocre é uma tragédia, porque daqui a pouco se morre e não se fez bem feito nada. E o que você vai deixar? O que você vai deixar? Pelo que vão lembrar você? Acerca do que vão se lembrar de você? Tudo que você pegar para fazer, faça direito, faça bem feito, faça como para o Senhor, pois na sepultura não tem trabalho, não tem plano, não tem conhecimento. Então, agora é a hora de fazer bem feito. Agora é a hora de colocar todo o coração naquilo que se está buscando desenvolver. Esse cara aqui é incrível. José é fantástico. José, ele foi o escravo do ano. Tinha uma placa lá, sabe quando tem o funcionário do mês? Ele não era nem do mês, ele era do ano. Foi o escravo do ano. Foi o mordomo do ano. Foi o prisioneiro do ano. O melhor preso que tinha no Egito era ele. O melhor carcereiro do Egito era ele. E aí ele chegou na sua vocação. Ele podia olhar para aquilo que ele recebeu como a maior decepção. Primeiro, filhinho do papai. Depois se torna escravo. Ele olha para a escravidão e ele diz assim: tá bom, a partir de hoje, eu vou ser o melhor escravo desse negócio aqui. Aí daqui a pouco, promovem ele a mordomo. Está começando a dar certo esse negócio. De escravo, agora sou mordomo. Assumi a gerência do estabelecimento. Vou ser o melhor gerente desse negócio aqui. Mas aí apareceu uma miserável que queria de todo jeito pegar ele à força. Mas ele era muito resoluto. Ele chegou ao ponto de dizer, eu admiro demais José. Ele chegou ao ponto de dizer assim: não vou fazer nada com você.
Como que eu posso fazer isso com você? Como que eu posso prejudicar o meu patrão e o meu Deus? Não posso fazer isso. Qual foi o presente que ele recebeu por não querer deitar-se com a esposa do patrão? De mordomo, virou preso. Chegou na cadeia e podia muito bem. Ele tinha todo o direito de olhar para cima e dizer, ó céus, ó vida, ó azar. Tinha todo o direito para fazer isso. Mas ele decidiu, vou ser o melhor preso dessa cadeia. Ninguém vai ser melhor do que eu aqui nessa cadeia. O pessoal que estava lá fazendo a gerência, o pessoal da GPEM, olhou para ele assim e falou, não é possível. Esse cara é bom demais. Vamos colocar ele, vamos promover ele. Não vai ser mais preso não, vai ser carcereiro. Vai trabalhar para nós. A gente pode até dormir para casa. Deixa ele aí. O cara não arreda o pé daqui de jeito nenhum. Foi promovido de novo. De presidiário a carcereiro. Se tornou o melhor carcereiro que o Egito já conheceu. Aí, de repente, um dia, o negócio estava ficando ruim. O faraó, o rei do Egito, começa a ter uns sonhos malucos. Alguém se lembra dele lá na cadeia, chamam ele, ele dá o veredito, e o faraó diz assim, não tem ninguém melhor do que esse cara para ser o governador. Seguinte, José, a partir de hoje, sai da cadeia, nada mais de ser carcereiro. Está cancelado o seu contrato com a GPEM. A partir de agora, você é governador do Egito. Foi o melhor governador da história. Só que tinha um detalhe. Em todo o tempo, ele era governado por Deus. Em todo o tempo. Eu não posso esquecer que eu sou filho de Deus, servo de Deus lá no meu trabalho. Não posso esquecer disso. Que na igreja eu sou de Deus, no trabalho ninguém sabe que eu sou um agente secreto do Senhor. Não dá. Não dá para ser assim. Olha o que José diz. Lá em Gênesis 45, verso 8, ele diz assim, José está dizendo, portanto, foi Deus quem me mandou para cá, e não vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Foi Deus. Ele está falando com seus irmãos, porque os irmãos venderam ele como escravo. No período que ele era filhinho do papai, os irmãos com ciúmes dele venderam ele como escravo. E agora ele se reúne com seus irmãos de novo. E na conversa com os irmãos ele diz isso. Não pensem que foram vocês, não. Foi Deus que me mandou para lá. Foi Deus quem me fez escravo do ano, prisioneiro do ano, mordomo do ano, prisioneiro do ano, carcereiro do ano e agora governador. Foi Ele quem me fez. Eu não posso ser agente secreto do Senhor lá dentro. Aonde você está, é sua tarefa ser o melhor. Se é que você conhece a Deus e que você tem compromisso com Ele. Porque Deus te colocou lá no seu trabalho para você brilhar, para você ser luz. Ah, mas eu não conheço tanto da Bíblia ainda, estou aprendendo. O que você já sabe, faça. Porque todo aquele que reconhece que é filho de Deus, entende que tem como tarefa brilhar pelo Senhor aonde está. Ganhar dinheiro, ser promovido, ter, quem sabe, um status melhor, é só consequência de quem faz bem feito aquilo que se propôs a fazer. Eu tive o privilégio de entrar na cela de Nelson Mandela, lá na ilha de Robben Island, na África do Sul. Quando entrei na cela e vi tudo aquilo que o homem passou, as pedras que ele quebrou, para nada, só mandavam ele bater nas pedras e quebrar para jogar no lixo, e no outro dia colocavam mais pedras para ele quebrar. E quebrava pedra. Foi um dos melhores presos de Robben Island. Um dos melhores presos de Robben Island. E ele tinha como lema essa frase que está no poema Invictus,
de William Henley. Ele diz: eu sou o dono do meu destino. Eu sou o capitão da minha alma. Sou eu que decido se vai dar certo ou não vai dar certo. É pelo meu esforço, é pelo meu empenho, que eu decido se vou brilhar ou não vou brilhar. Sou o dono do meu destino. Sou o capitão da minha alma. Sei que você pode pensar assim: não, pastor, isso é muito humanista. Eu concordo. Inclusive o autor aí, era bem humanista mesmo. Mas alguém que olhou para a prisão como um momento de se reformar, renovar, e sabia que mesmo preso ele não era prisioneiro, mesmo preso ele entendia que era livre, era alguém que sabia realmente o que fazer da vida. E nessa noite eu não quero concluir com a frase que Nelson Mandela teve como lema. Eu quero concluir com a frase de Jesus. Porque Jesus, ele diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Aquele que trabalha sem Deus, jamais vai dar bons frutos no seu trabalho. Aquele que é cristão apenas aqui na igreja e não é no trabalho, não espere grandes resultados no seu trabalho. É bem provável que alguém chegue a pensar assim: não, pastor, você está equivocado. Lá no meu trabalho tem gente que é corrupta, tem gente que faz as coisas todas erradas e o tempo inteiro está sendo promovida, e eu que faço tudo certo não sou promovido. De uma vez por todas, a gente precisa entender que prosperidade não está no quanto se ganha. Prosperidade está na satisfação que eu tenho com aquilo que Deus me dá. Esse é o segundo princípio dessa série. Prosperidade não tem nada que ver com conta bancária incrível. Prosperidade tem que ver com satisfação, com empenho por aquilo que Deus me dá. Deus te deu esse trabalho? Você quer ter outro melhor? Faça por acontecer com Ele, unido com Ele, junto com Ele. Enquanto Deus for apenas uma peça que se usa somente no momento em que se vem para a igreja, trabalho não vai ser satisfação, não vai ter resultado e muito menos todo o esplendor que deveria ter. Deus entregou o trabalho como uma bênção para nós, mas a gente não pode fazer do trabalho uma maldição, não pode fazer do nosso trabalho um negócio assim, é nosso dever sermos os melhores naquilo que Deus nos entregou. Nessa mesma cela de Nelson Mandela, eu conheci o seu colega, né, de cárcere, seu colega de cadeia, de prisão. Na verdade, ele era o guia turístico da nossa expedição. E ele disse que em determinada ocasião, eles decidiram fazer uma greve de fome, porque eles estavam reivindicando cobertores. Eles precisavam de cobertores. No lugar onde eles viviam, na cela, não tinha vidro nas janelas. Eu estava no mês de janeiro lá, que era o período do verão, e estava 14 graus. Imagina no inverno. E eles estavam reivindicando vidros nas janelas, eles só queriam isso. Se dessem cobertores para eles,
e que colocassem vidros nas janelas. Esse guia turístico, né, colega de Nelson Mandela, ele disse assim: Mandiba, como chamavam Nelson Mandela, Mandiba nunca reclamou. Mandiba era livre aqui dentro. No pior lugar para se estar, ele era livre. Tem gente que entra dentro do trabalho e se sente um prisioneiro, um escravo. Você tem duas opções: busque outro, ou seja, o melhor, com Deus, naquilo que Ele te entregou para fazer. Porque prosperidade não tem que ver com muito dinheiro. Prosperidade tem que ver com satisfação, com alegria, naquilo que eu recebi do Senhor. Nessa semana, cada um de vocês precisa brilhar no lugar onde foi colocado por Deus. Mas eu quero me libertar desse lugar. Se liberte. Clame a Deus, crie estratégias e vá em busca de alguma coisa melhor, se esse é o seu desejo. Mas faça com cuidado. Ou então, lute para ser o melhor escravo do ano, o melhor prisioneiro do ano, livre mesmo dentro de um lugar que parece uma prisão. Porque Deus quer dar prosperidade para nós. E a prosperidade está na satisfação, na alegria que Salomão está nos declarando lá em Eclesiastes capítulo 2. Quer saber? Deus quer fazer aliança comigo e com você. Sabe quem é o representante de Deus lá no seu trabalho? Você. É por isso que Ele está o tempo todo tentando fazer aliança conosco, para que a gente brilhe por Ele no lugar onde a gente está. Amanhã, quando você começar a trabalhar, honre o nome de Deus naquilo que você está fazendo. Que todo mundo saiba que você é do Senhor, não só porque você fala que é cristão, mas porque você demonstra satisfação e alegria naquilo que Deus entregou na sua mão para ser feito. Nada de fazer pela metade, nada de meia boca. O Senhor está desejoso de que a gente brilhe por Ele. Agora pode ser decepção, agora pode ser opção, mas em breve pode ser uma grande vocação. Em breve a gente pode estar que nem Pat Adams, virando cambalhota onde a gente está, manifestando a glória de Deus naquilo que Ele entregou para nós. Ninguém chega lá do dia para a noite, você sabe disso. Mas é na noite que a gente tem que entender que o dia vai clarear. A aliança do Senhor é para ser estabelecida, inclusive no nosso ambiente de trabalho. Seja o que for que Deus te deu para fazer, faça bem feito. Uma hora você pode estar fazendo aquilo que você sempre quis fazer, mas se essa hora demorar, ainda assim faça bem feito. Seja o melhor, não para ser melhor do que os outros, mas para glorificar o Deus que quer estabelecer aliança comigo e com você. Vamos cantar disso? Se você está disposto a fazer isso amanhã, se você está disposto a honrar o nome dEle amanhã, vamos cantar juntos e declarar que o nosso Deus merece ser honrado, inclusive no nosso ambiente de trabalho. Se você quiser ficar em pé, a gente te convida a isso. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor.
fazer aliança com a gente, amanhã e hoje. Hoje, Senhor, estabelece aliança mais uma vez conosco. Amanhã, quando estivermos trabalhando, mais uma vez, levanta a Tua aliança sobre nós. Que não façamos nada pela metade. Tudo que vier à nossa mão para fazer, que seja muito bem feito. Não para aquele que paga o nosso salário, não para aquele que quer melhorias no nosso trabalho, mas para o Senhor. Para o Senhor que nos comprou com o sangue de Cristo Jesus. Para o Senhor que nos criou com tanto amor. Que a gente consiga honrar o Teu nome, seja qual for o trabalho que estejamos desenvolvendo. Podemos estar na vocação, na opção ou até na decepção. Mas que isso seja apenas um estímulo para a gente se conectar ainda mais contigo. Para que o nosso trabalho seja satisfação. Para que a gente encontre alegria naquilo que a gente faz. E busque no Senhor a força para realmente sermos adequados diante dos Teus olhos. Mais uma vez, Senhor, nos ajuda. Que compreendamos que sem Ti nós não conseguimos fazer nada. Que o Senhor entre no nosso trabalho. Que o Senhor reine no nosso trabalho. Que o Senhor seja o patrão da nossa vida, o principal sócio do nosso negócio e aquele que nos guia em todo o tempo. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém, Senhor. Vá em paz, na graça do Senhor. Domingo que vem a gente continua e te espera com ansiedade aqui.